eu vou então apresentar para nós, né, para o grupo, um pouco, na verdade, fazer um breve comentário, né, sobre esse tema consumismo e sustentabilidade. Na verdade, pessoal, a gente já vem falando dele, né, dentro do nosso, desses nossos temas, né, que foram apresentados por vocês, né, principalmente a parte da sustentabilidade. Né? Também foi falado também alguma coisa, né, em alguns temas sobre o consumismo. Né? Então, até aqui tem aparece, né, deixa eu só mudar aqui para a gente tem aqui, né, esse desenho aqui que eu acho que demonstra bem, né, o consumismo que a gente que vem crescendo muito nesses últimos anos, né? A gente toda hora comprando e promoção, Black Friday e assim vai, né? E a sustentabilidade também, acho que são dois temas bastante falados atualmente, né? Então, o consumo exagerado, que chega a ser até uma doença em alguns casos, né? E a necessidade da gente ter um consumo mais consciente, preservar, né, ou saber o que é ser sustentável, o que é sustentabilidade, para a gente poder viver e conviver num mundo melhor, né? Então, eu acho que são dois temas bem interessantes. Então, a gente vive, pessoal, atualmente, uma sociedade de consumo, tá? Ou que é aquela necessidade da gente ter, né? Existe uma necessidade, e não é assim no Brasil ou em um determinado país, não, é global. A gente tem necessidade de ter coisas. Então, ter o celular da moda, ter o carro, ter a roupa, o tênis, a maquiagem, a unha, o cabelo, enfim, né? Então, é muito consumismo, muito consumo. E se a gente for ver, existe a palavra consumo e a palavra consumismo. E a gente tem que saber diferenciar uma da outra, né? Então, ter um consumo consciente é uma coisa, ter um consumo exagerado, exacerbado, é outra coisa, né? Que não pode ver a palavrinha lá de promoção que fica louco para comprar mesmo que não precise, né? Então, o que seria esse consumo, né, sustentável, se a gente fosse juntar o consumo com a sustentabilidade? Então, a gente tem que saber comprar, né, escolher produtos que utilizam menores recursos naturais na sua produção e que eles garantam o emprego decente às pessoas que produziram esses produtos e que também esses produtos sejam de fácil reaproveitamento ou que sejam reciclados. Então, o consumo sustentável seria algo mais ou menos parecido com isso. Né? Então, a gente sempre buscar comprar o que precisa, não e tendo em vista, né, todos esses demais temas, né, que foi falado aqui. Então, comprar o que é necessário e ainda não comprar coisas, pessoal, assim que daqui 3 meses acaba, com vida útil muito baixa, né? Estraga facilmente, quebra. Não, então comprar um produto, mas um produto bom, que seja durável, né? Para que você tenha uma maior vida útil daquele produto. Então, em vez de eu comprar algo baratinho, que logo já vai estragar, baratinho eu digo entre aspas, né? Porque tem coisa que não é tão barata e estraga rápido, mas que seja algo, pode ser até um pouco mais caro, mas que tenha maior vida útil. Tá? Então, consumir de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes. Então, a gente tem que consumir, né, conscientemente, consumir com responsabilidade, tá? Compreender que o nosso consumo vai ter consequência direta e indireta também na questão ambiental e também na questão social, porque quanto mais a gente consome, mais é necessária a produção de bens, né, para que sejam esses produtos realizados, né, mais é necessário matérias-primas para que eles sejam produzidos, consequentemente, pode vai afetar, na verdade, né, dependendo da empresa,
o meio ambiente, porque você precisa de maior consumo de água para a produção daquele produto, maior produção, maior consumo de energia, tá? Então, isso tudo vai afetar o meio ambiente. E social também, né? Sejam elas, por exemplo, você precisa de mais pessoas, você pode até, às vezes, em algumas empresas, a gente sabe, né? Que para venderem barato, elas têm muito, acabam pagando muito mal os seus funcionários, às vezes não tem nem condições ideais de trabalho, né? Então, isso não é legal, trabalho infantil, às vezes, então, são coisas que acabam sendo afetadas. Então, esse consumo sustentável tem que ser consciente e responsável também em questão ao meio ambiente e à sociedade em geral. E quando a gente fala em consumo consciente, consumo verde, consumo responsável, eles não deixam de ser quase que a mesma coisa que consumo sustentável, né? Claro que alguns deles têm algumas modificações, algumas coisas mais diferenciadas, mas essas palavras, elas não deixam de ser sinônimas, tá? Então, consumo consciente, consumo verde, consumo responsável e consumo sustentável. São todas palavras, vamos dizer, sinônimas. E para que a gente possa ter qualquer um desses tipos de consumo, né? A gente não muda de uma hora para outra, né? Então, eu mesma posso dizer que eu já fui muito mais consumista do que hoje, né? Então, e é bem interessante que a mudança de comportamento ela está relacionada com o tempo. Então, você demora um certo tempo para você mudar o seu comportamento em relação ao consumo e também com o amadurecimento da pessoa. Então, eu vejo que quanto mais assim vai passando os anos, a pessoa vai ficando mais velha, vai entendendo melhor as coisas, né? Eu vejo que, pelo menos tirando por mim, que muita coisa assim eu tô bem melhor, né? Então eu consumo muito menos, tento consumir muito menos e de preferência coisas mais duráveis, né? Para não ficar toda hora comprando. Então, isso eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm, mas que não é impossível você não saber consumir com responsabilidade. É só mesmo uma questão de hábito, né? De mudança de comportamento. E que pode levar alguns anos, ou algumas semanas, ou alguns meses, aí depende da pessoa, né? O consumismo, né? Ele está relacionado principalmente com o crescimento indiscriminado da população mundial, da população global, né? Então, a população ela vem crescendo rapidamente, né, nesses últimos anos. Consequentemente, com esse aumento da população, existe um aumento gradativo do poder aquisitivo dessas pessoas, né? Então, quanto mais pessoas nascendo, além disso, além dos nascimentos, a gente também tem as pessoas que mudando de classe social, né? Então, um aumento gradativo, vamos pensar assim, da classe média. Então, quanto mais a pessoa ganha, né, quando ela passa sobe para a classe média, geralmente, quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Né? Ou, se ela não tinha aquele bem quando ela estava numa classe inferior, à medida que ela ganha mais dinheiro e passa para uma classe maior, superior, ela acaba tendo a possibilidade, né, de comprar, de adquirir aquele bem. Então, isso acaba aumentando o consumo, né? E, consequentemente, né, o consumismo. O consumo, uma coisa que eu esqueci até de falar no slide anterior, ele é necessário. Todos nós, né, apesar de todo esse crescimento da população, a gente precisa consumir alimentos, a gente precisa consumir roupas, calçados, eletroeletrônicos, né? Mas esse consumo ele tem que ser necessário, o bem ele tem que ser necessário, não tem que ser aquela coisa assim, tá na moda, eu vou lá e compro. Foi lançado um novo modelo, eu tenho aqui o último modelo, mas o penúltimo modelo, mas eu quero ser o atual. Então, esse tipo de consumo que não é saudável, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o aumento do poder aquisitivo das pessoas é ótimo,
que a gente tenha maior número de pessoas na classe média, mas que essas pessoas que estão nessa classe média, ou nas outras classes também, que tenham essa responsabilidade, que tenham essa consciência de comprar coisas necessárias, e não por estar na promoção ou ficar entulhando lá um monte de coisa dentro das suas casas. Tá? Então, aqui tem até alguns exemplos, né? Então, troca de carro, sempre quer ter o carro do ano, compra imóveis. Celular é uma coisa que é muito fácil da gente ver, né? Quem não tem amigos ou conhecidos que vive trocando de celular. TVs também, cada vez mais, cada ano, sei lá, cada tempo eles estão inventando uma coisa nova na televisão, que é igual no celular, né? Ah, botou uma câmera a mais, botou sei lá, um pixel a mais, já estão colocando, já estão lançando um novo modelo. Então, isso acaba, né, estimulando aquelas pessoas que gostam sempre de ter mais e mais e mais. E uma prova, né, que a gente passou agora, em novembro, foi a Black Friday, né? Aqui no Brasil até não é tanto quanto, pelo menos nos Estados Unidos, né? Mas a gente ainda tem muita coisa, muitas pessoas que compram, né? Tem, às vezes, algumas ofertas interessantes, mas muitas vezes as pessoas acabam exagerando nas compras da Black Friday e de outras promoções. Né? Então, só para a gente ter uma noção aqui, pessoal, a ONU, né, fez esse levantamento, que só para a gente ter uma noção, que em 1990 a população mundial era composta por 5,3 bilhões de pessoas. Em 2030, há uma estimativa de 8,6 bilhões. Em 2100, há uma estimativa de 11,2 bilhões de pessoas. Né? Então, a projeção, né, vejam que ela é enorme, ela sai de 5,3 para 11,2 bilhões em questões de anos, né? Então, esse aumento populacional ele está relacionado principalmente aos países em desenvolvimento, né? Que a taxa de fertilidade, de natalidade, ainda é muito alta, né? Países mais desenvolvidos, eles já, na verdade, já estão fazendo o contrário, eles tiveram uma parada quase, uma estabilidade na taxa de natalidade, e que hoje eles até começam a estimular nascimentos, né? Ou então pessoas jovens que venham para os países para poderem ter seus filhos e terem número de pessoas mais jovens, porque em países desenvolvidos acabou que a população ficou mais velha, né? A maior parte da população. Então, isso é um efeito do crescimento aqui a nível mundial. E temos aqui em questão de Brasil. Hoje, o Brasil, né, esse aqui é uma fonte do IBGE atual, né, agora de julho de 2021, que na estimativa do IBGE, o Brasil está com 2.317.639 pessoas. Tá? Então, temos essa estimativa por região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e dentro de cada região temos as estimativas para cada estado. Né? Então, aqui, por exemplo, o Piauí está com uma estimativa de 3 milhões e aproximadamente 300 mil pessoas, né? No nosso estado, né? Então, o aumento é muito, muito grande. E com certeza ainda vai aumentar, né? Porque nós fazemos parte desses países em desenvolvimento, então ainda estamos com a taxa de natalidade alta. Mas a tendência, né, segundo algumas pesquisas, é que também os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, daqui a alguns anos, comece a reduzir a sua taxa de natalidade. Porque se a gente for ver, né, por exemplo, vou dar o exemplo da minha família. Minha avó teve 8 filhos. Minha mãe teve 3 filhos. Eu, por enquanto, tenho uma filha. Então, veja que vai reduzindo. Então, deve acontecer isso também na família de vocês. Se vocês forem ver a geração, né, que vocês, a diferença entre as gerações. Então, vem reduzindo o número de filhos dentro da própria família. Né? Então,
é bem provável que o Brasil também, daqui a uns anos, esteja com a taxa de natalidade menor. E outra questão do consumo, né, exacerbado, está relacionado com a Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, ela começou lá no século XVIII, né? Então, lá em 1760, 1830, por aí, né? Tem a data certa ainda, não é bem esclarecida, né, entre os autores, mas o que aconteceu lá, principalmente na Inglaterra, né, onde começou? Houve, antes da Revolução Industrial, as pessoas que faziam os produtos eram mais produtos artesanais, manuais, e com a Revolução Industrial começou a produção em massa. Então entrou a mecanização, a introdução da máquina a vapor e do carvão. Então começou aquela produção em massa e foi tendo, então a gente começou a ter mais produtos, um número maior de produtos sendo produzido dentro de uma indústria e não mais dentro da casa dos artesãos. E hoje, né, a gente já não está mais na primeira revolução industrial. Então a gente já teve a segunda revolução no século XIX, que foi a produção em massa, linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. A terceira revolução industrial no século XX, que foi a produção automatizada, utilizando computadores eletrônicos e TI, que a gente hoje, bem dizer, não vive sem, né? E estamos hoje na quarta revolução industrial, que é a produção inteligente, incorporada com a internet das coisas e Big Data. Então vejam que já estamos na quarta revolução, né? Aqui ainda no Brasil estamos introduzindo essa questão aqui, principalmente mais dentro das capitais, mas logo chega nos interiores. Mas se a gente for ver, olhar para trás, as três revoluções, a gente não consegue, vamos dizer assim, sobreviver 100% sem alguma coisa dessas, do que tem aqui dentro, tá? Principalmente aqui, computadores e eletrônicos. Eu acho que a gente fica muito viciado no computador, na internet, que o trabalho da gente também está direcionado para isso, ainda mais hoje com esse trabalho remoto. Então, quando você vai para um lugar que você não tem internet, que você não tem acesso, não pode acessar seu computador, não pode acessar seu celular, tem pessoas que ficam doentes, né, que piram. Então, a gente acabou ficando muito refém disso, né? E às vezes eu até me pergunto, mas e como que as pessoas faziam antes, quando não tinha, né? Que eu até peguei essa parte, né? Era tudo no papel, escrito. Então, aqui tem uma foto, né, do pessoal na época lá da Revolução Industrial, nas fábricas trabalhando. Então, aqui a gente tinha os artesãos, né, fazendo, né, a diferença, e aqui o trabalho em massa, né, para a produção em massa dentro das fábricas. E a sustentabilidade, né, saindo um pouco dessa questão, como que seria, né? Você sabe o que é essa sustentabilidade? Então, a sustentabilidade está relacionada à conservação ou à manutenção do cenário a longo prazo. Então, a gente tem que saber se desenvolver, crescer, progredir, né? Seja uma cidade, seja um estado, seja um país, mas de forma sustentável. E é um conceito muito usado ultimamente. E a sustentabilidade ela tem vários aspectos. Então, na relação ambiental, no que diz ao meio ambiente, a sustentabilidade ela está referenciada a um planeta sadio, tá? Então que as pessoas possam sobreviver em condições ideais, né? Que o planeta esteja mais perfeito possível ou mais de acordo com a sobrevivência humana de geração para geração. Em relação à biologia, a sustentabilidade também tem um conceito e ela está ligada à capacidade de regeneração dos ecossistemas. Então, quando acontecem esses eventos, né, de eventos naturais, agressões, queimadas, tempestades, furacões, então a biologia, os vegetais, né, os animais, eles conseguem se regenerar, apesar de todos esses eventos catastróficos, né, que possam acontecer.
Na economia, a gente também tem que ter cuidado, né, para a questão da sustentabilidade, está sendo também bastante utilizado, principalmente depois do século XX. Então, houve que se desenvolver o entendimento de que o padrão mundial de produção e de consumo não teria condições de se manter. Então, o que antes do século XX tinha um padrão, e após o século XX, ou durante, na verdade, ao longo do século XX, a necessidade de se produzir e de se consumir de forma sustentável. Então, não só o consumo, mas a produção. Então, empresas, elas não têm que pensar apenas no lucro, né? Elas têm que também ter essa demanda sustentável, né, pelo planeta. Então, que de condições de água, né, descarte de águas, descarte de produtos químicos, energia que eles vão utilizar de formas que não sejam renováveis, então isso tem que ser reduzido, né, para não dizer já excluído, né? Então tem várias coisas que vêm mudando. E essas mudanças, né, na questão, essa significância, essa importância do termo sustentabilidade, né, ele começou graças às conferências organizadas pela ONU, né, lá em Estocolmo, em 1972, e também no Rio de Janeiro, na Rio 92, né, 1992. Então, foi lá que foi introduzido principalmente o termo sustentabilidade com a questão, com a relação social, né? Então, a sustentabilidade ela tem que promover e garantir qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Então, não é só pensar no futuro, a gente também precisa ter um meio ambiente, uma qualidade de vida agora, né? Não só lá na frente. Aí a sustentabilidade está relacionada com isso. E também, se a gente for pensar, qual é a função ecológica do ser humano? Né? Porque a gente estuda, né? Vocês estudaram, estão estudando a disciplina de ecologia, então tem toda a relação, né? Os seres micro-organismos, as plantas, os animais e o ser humano. Qual é a função ecológica dele, né? A gente acaba, né, que fica acostumado só a extrair recursos do meio ambiente, só ficar tirando, e a gente não repõe o que a gente extrai. E a gente precisa ter esse pensamento, esse estalo. Mas espera aí, eu tenho que repor, né? Porque esses recursos não são infinitos, né? Um dia vai acabar. Então, a gente tem que se incluir no sistema, né? Então, fala-se muito em sistemas circulares, né? Que, na verdade, é um ciclo, né? A gente tem que ter esse conhecimento e também temos que contribuir para que todo o nosso desenvolvimento seja sustentável. E a partir dessa questão de se incluir no sistema e de ter um desenvolvimento mais sustentável, estamos colocando em prática a sustentabilidade 4.0, que é uma outra terminologia dada, uma outra denominação, na verdade, dada ao termo sustentabilidade, que vem sendo muito utilizada nos dias atuais. Até existe o livro Sustentabilidade 4.0, o novo mindset do desenvolvimento sustentável, que foi escrito pela autora Magda Maia, né? Ela explica muito mais, né, sobre esse termo sustentabilidade 4.0 no livro, né, que depois vocês podem até procurarem na internet para ler. Mas ela fala o seguinte, que para a gente operacionalizar essa mudança, né, que seria nos incluirmos nos sistemas circulares e contribuir, né, para o desenvolvimento sustentável, a gente precisa seguir 4 pilares, que são os 4 R's que ela chama. Reconexão pessoal, que seria sensibilizar e entender o papel ecológico de cada ser humano, né, nesse planeta. Reputação empresarial, que seria ter o cuidado com a imagem e os exemplos que as empresas estão transmitindo para o mundo, né? Responsabilidade institucional, que seria que as empresas precisam ter funções sociais e parar, né, de pensar somente no lucro, e renovação legal, que seriam mudanças na legislação ambiental para atender a demandas reais.
Então, eu acho que esses 4 R's, né, esses 4 pilares que a autora coloca são bastante importantes, né? Começando pelo primeiro, que se a gente não ter essa reconexão pessoal, se a gente não entender, não se sensibilizar com o nosso papel na ecologia, no meio ambiente, no mundo, vai ser difícil acontecer as outras 3, né? Porque cada um tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse entendimento e saber que a gente vive no mundo que não é para sempre. Se a gente não cuidar, com certeza os recursos irão se extinguir. E a ONU, né, criou, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente já falou sobre eles, né, a erradicação da pobreza, né, fome zero, educação de qualidade, energia acessível e limpa, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, enfim, vários deles aqui, né? São os 17, cada um deles, e dentro de cada um deles existe vários outros sub-objetivos, vamos dizer assim, ou objetivos específicos dentro de cada um, que vai que, que vai ser seguido, né? Que tem que ser seguido por cada país. Então a gente já estudou, acho que se não todos, quase todos eles, né? O ano passado, uma das nossas atividades foi apresentado. E o que seria esse desenvolvimento sustentável, que foi colocado também no relatório Nosso Futuro Comum, em 1987, também numa conferência da ONU. Então, é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, o mundo, né, precisa se desenvolver. Não tem como a gente parar no tempo. A gente precisa progredir, a gente precisa se crescer, mas que ela seja de forma sustentável, que a gente saiba, né, que esse desenvolvimento ele tem que ser importante para a geração atual, mas também que seja importante e que consiga manter as coisas, né, o meio ambiente, enfim, para as gerações futuras. Né? Então, sem destruir, sem desmatar demais, sem acabar com as águas, com os animais, principalmente também, né? Que a gente tem muito problema. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E a gente faz isso como? Né? Então, a gente já comentou em alguns dos temas. O uso dos 5 R's, né, que foi apresentado nos nossos temas. A gente também tem questão de cuidados, né, com o consumo de água, a energia dentro de casa, então questão de não deixar a energia numa sala, né, ou num quarto, não ter ninguém e a luz acesa, água, não ficar gastando água exacerbadamente lá escovando os dentes com a água, com a torneira aberta, lavando a louça com a torneira aberta. Então são coisas pequenas que a gente pode fazer que vai promover esse desenvolvimento sustentável. O lixo também, né? Reduzir as compras, vamos reduzir o nosso lixo e a gente também, quanto mais possível, né, reciclar essa parte desse lixo e o que não for possível ser reciclado, principalmente lixo orgânico, né, que ele seja utilizado então para compostagem, que ele seja utilizado às vezes tem pessoas que usam também para alimentação animal, né? Então, algumas restos de frutas e cascas, né, de frutas. Então, são coisas assim que a gente pode fazer para reduzir, né, tudo os problemas que a gente vê, reduzir o consumo também, né? Então, a gente ter essa consciência de comprar coisas que necessárias, você não chegar no supermercado morrendo de fome, ir lá e sair comprando tudo que você enxerga. Então, se vai no supermercado e está com fome, faz um lanche antes de ir, para depois você ir para o supermercado e sim conseguir chegar, né, fazer suas compras. Faz uma lista antes de sair de casa, vê o que você precisa realmente,
não sai sem ela, né, porque a gente sempre acaba comprando coisa que não precisa. Produtos perecíveis, comprar apenas aquilo que é necessário para o número de pessoas que moram dentro da sua casa, né, não ficar comprando exageradamente, porque isso vai acabar estragando. Cuidar no armazenamento desses produtos perecíveis dentro da geladeira para que eles não se percam. A mesma coisa, mesmo não sendo produto perecível, mas também tem produtos que precisam ser cuidados, né? Então, farinhas tem temperaturas também ideais de armazenamento, então, para que não haja algum crescimento de insetos, por exemplo, dentro delas. Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer dentro de casa que vai promover, com certeza, vai estar dentro desses objetivos do desenvolvimento, vai estar também dentro desse menor consumo, desse consumo mais consciente. Tá? Então, eu agradeço, né, pela atenção de vocês e espero que vocês tenham compreendido, né, passado pelo menos uma mensagem para todos, né, sobre essa parte de consumismo. Então, como diz, né, menos é mais. Então, eu encerro a minha apresentação aqui.